te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8. Desde já, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas. Ative o sininho, dê o seu like, seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, ou então incentive outros a se inscrever, tá bom? Vamos compartilhar então o máximo dessa mensagem que é tão preciosa e que pode transformar, mudar por completo a vida de qualquer ser humano, tá bom? Eclesiastes capítulo 8, o autor ele reflete sobre as limitações da sabedoria humana e a importância de viver de acordo então com a vontade de Deus. O capítulo começa com o autor refletindo sobre as limitações da sabedoria humana e a dificuldade de entender os caminhos de Deus. Todos nós temos dificuldade em entender como Deus ele lida muitas vezes com as coisas daqui da Terra, né? Temos muitas situações que nós ficamos sem respostas, muitas situações que ficamos espantados, atônitos, né? Sem saber o que pensar, o que dizer. Então o autor sugere que, em última análise, cabe a Deus determinar o curso dos eventos desse mundo. E que nós, seres humanos, né, limitados como nós somos, em nossa capacidade de entender, né, esses eventos, de influenciar a Deus com relação a esses eventos, devemos tão somente acatar aquilo que Deus tem proposto em nossas vidas. O autor também ele reflete sobre a importância da obediência à autoridade e ao Estado de Direito. Ele também fala sobre isso nesse texto. Ele sugere que é melhor respeitar e obedecer à autoridade, mesmo que você não concorde com ela, do que se rebelar e causar caos ou desordem, tá? Mas veja bem que ele está falando de forma bem clara a questão de caos ou desordem. Não significa que você também tem que aceitar tudo o que é dito, até porque para frente vamos ver isso. Aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós não vamos concordar e aceitar em hipótese alguma. O autor também reflete sobre a ideia de que a justiça nem sempre ela é imediata ou óbvia. Salomão sugere que às vezes os ímpios podem prosperar enquanto os justos sofrem, né? E precisamos entender, né, que em última instância cabe a Deus justamente fazer a sua justiça. O autor ainda, por fim, ele enfatiza a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. O autor sugere que viver uma vida justa e obediente é melhor do que buscar riqueza ou prazer, e que esta, né, é, em última análise, a chave para uma vida plena e significativa, tá? Obedecer a Deus, buscar a sua vontade, antes de buscar qualquer outro tipo de prazer nesse mundo, ok? E ele vem repetindo isso diversas vezes, né, em todos os seus capítulos, tá? Isso justamente para que possamos guardar aquilo que ele tem deixado para cada um de nós, ok? Para que isso fique bem gravado na nossa mente, tá? Então, por isso, usa-se de várias repetições, ok? Vamos à leitura, então, do texto. Ele começa dizendo o seguinte: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda, tá? Então, a pessoa sábia, né, tem às vezes a cerviz dura, o seu rosto muda, né? Ele passa a ter um brilho, porque a sabedoria de Deus fará isso. Então, fazer brilhar o rosto traduz a imagem de uma pessoa estável. Essa
a ideia, por causa da sua experiência e compreensão no tocante às circunstâncias do dia a dia, essa pessoa então é capaz de desfrutar da vida e de ajudar outras pessoas também. Então o seu rosto é sereno. Isso traz justamente o reflexo da sabedoria que essa pessoa então vive. O sábio ajusta-se ao que lhe convém, porque ele percebe que não pode e não deve explicar tudo. O sábio não vai ter compreensão de todas as coisas, apesar de ser sábio, apesar da sua sabedoria. Mas ele não sabe explicar tudo e não tem conhecimento de tudo. O sábio, ele é modesto e não se vangloria de saber ou de conseguir encontrar uma explicação para tudo que pode acontecer na vida de uma pessoa. Não tem a palavra final, não é dogmático, né? Não é aquela pessoa incisiva, aquela pessoa que determina as coisas dizendo que é assim, acabou. Nós não estamos dizendo que também não é uma pessoa que não tenha realmente não tenha, me fugiu a palavra, né? Que ele não tenha convicções, como nós já até falamos anteriormente. É necessário que ele tenha convicções, né? Mas muitas vezes pode confundir-se a questão da convicção com teimosia, e é perigoso então esse tipo de situação, tá? Então o sábio, ele é modesto, é por isso que ele tem então um rosto alegre, tem um rosto leve, né? Para que possa então se comportar de maneira adequada em cada circunstância que surge na sua vida. Versículo 2. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Observa o mandamento, a lei, a ordem do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Tá? Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Tá? Está falando aqui sobre a questão das autoridades. Os súditos, eles são compelidos por um juramento de fidelidade, de obedecer às autoridades. Isso está intrínseco no homem, isso está também contido claramente na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 13, falando sobre a questão de obediência às autoridades. Tá? Contudo, quando ele diz, né, não persista em alguma coisa má, ok? Não persista em alguma coisa má. Indica que mesmo se uma ordem perversa partir então de um rei, o responsável por cumpri-la deve resistir ao mal. Tá? Então, você deve obediência ao rei, como ele diz aqui, a autoridade que foi instituída por Deus. Queira você ou não, né, aceite, concorde você ou não. Mas se essa autoridade lhe faz, né, ir contra aquilo que Deus determinou, então ele diz, você tem que resistir a esse mal. Tá? Ainda que isso seja dano para a sua própria vida. Ok? Quando nós vemos o livro de Atos, capítulo 5, uma expressão bem clara dos servos de Deus que foram proibidos de pregar a palavra, né? Que eles deveriam se calar e não pregar mais em lugar nenhum. Eles disseram que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, eles continuaram pregando, mesmo sabendo que a espada estava sobre a cabeça de cada um deles. Ok? Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? A palavra do rei tem poder, né? Quem lhe dirá que fazes? Esse é um questionamento, né? E é um questionamento que é feito àqueles que têm a pretensão, né, de justamente de ir contra aquilo que Deus já determinou. A pergunta aqui, ela equivale a negar categoricamente, né, o poder do rei. E nós não podemos negar o poder que o rei tem. Mesmo que seja um poder conduzido para aquilo que é errado, ele tem poder em suas mãos. E nós precisamos, então, lidar com essa questão com muito cuidado, com muita sabedoria, tá? Porque muitas vezes nós não temos como interpelar essas autoridades, porque elas têm um poder grande que pode prejudicar e muito a vida de qualquer pessoa. Tá? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Tá? Então ele está falando sobre o fato de que
Nós precisamos guardar aquilo que é certo, fazer aquilo que é certo. E fazendo aquilo que é certo, nós não vamos experimentar o mal. Tá? Evidentemente, isso é uma promessa de Deus, do seu cuidado para conosco, né? Porque muitas injustiças nós acabamos sofrendo, né? Mas Deus, no tempo certo, ele agirá. Pode ter certeza disso. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Né? Então, o tempo e o modo, que é mencionado aqui no versículo 6, né? Há um propósito e há um tempo para tudo, né? Significa justamente que Deus tem um tempo apropriado para todas as coisas. Deus, ele tem o seu tempo de lidar e de intervir na história e na vida do ser humano. Tá? Ele vai julgar a todos, toda a questão. Né? Então, o julgamento também ele tem o seu lugar certo, a sua hora certa. O julgamento não é feito quando a gente quer. Existe uma data marcada para isso. Existe um local marcado para isso. E da mesma forma, Deus fará isso no tempo dele, do jeito dele. Tá? Nós temos que aguardar o tempo de Deus, mas ele assim o fará com toda certeza. Versículo 8: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tá? Então, essa palavra espírito tem um paralelo com o dia da nossa morte, ou o dia da morte de qualquer pessoa. Tá? Então, está falando aqui, dentro desse contexto, sobre a pessoa que tem uma força vital, ou seja, que ele tem a sua vida, então, e que essa vida ela pode ser tirada, né? Ela pode ser prejudicada a qualquer momento. Tá? Então, ele diz que nenhum homem tem domínio sobre o seu espírito, sobre essa sua força vital, sobre a sua própria vida. Quem tem domínio é o próprio Deus. Né? Não tem poder sobre o dia da morte, também só Deus. Não há licença nessa peleja, ou seja, nessa luta que ele tem contra a morte, não tem licença para dizer, né? Eu vou esperar, eu vou parar, eu não quero, né, admitir e falar ou receber essa notícia ou fazer parte dela, nem tampouco, né, a questão do ímpio ficará sem juízo. Então ele deixa bem claro isso. Então são 4 coisas aqui que são mencionadas, né, e que colocam limite a qualquer tipo de autoridade. São coisas que provam que o homem não é capaz de controlar as circunstâncias. Então ele diz primeiro que nenhum homem tem autoridade, né, para conter o seu espírito. Em outra tradução fala para conter o vento com o vento. Tá? Então aqui a palavra espírito ou respiração. Então o homem não tem poder sobre essas coisas. A respiração do homem está nas mãos de Deus. O que significa que Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então Deus dá espírito ou fôlego de vida a cada indivíduo. E ele também o restringe a hora que ele bem entender. Tá? Outra coisa que vemos aqui é que o homem não tem poder sobre o espírito de um outro homem. Tá? Vemos isso de uma forma muito clara dentro do contexto bíblico, né? De situações em que Nabucodonosor, por exemplo, né, queria que os seus sábios lhe dissessem qual era o sonho que ele estava tendo, e eles não tiveram como fazer isso. Só uma pessoa, um homem de Deus, é que pôde responder às suas questões. Tá? Então ele não foi capaz de influenciar o seu próprio espírito, né, para poder discernir o seu sonho, nem tampouco as pessoas que estavam ao seu lado, a não ser homem de Deus. Tá? O homem também não tem autoridade sobre o dia da sua morte, como nós vimos aqui. Somente Deus tem autoridade para isso. Né? Ele dá vida, ele tira a vida quando ele bem entender. Né? Se o homem põe fim à sua vida por si mesmo, né, e até determina o dia e os meios para isso, parece que ele está zombando dessa palavra de Deus, né? E está fazendo aquilo que desagrada a Deus com toda certeza. Então, Deus é que tem o controle de tudo isso. Não há quitação também em tempo de guerra, né? Não há licença, não há quitação nessa peleja.
Então, está aludindo aqui a obrigatoriedade do serviço militar, né, de todos os homens. Usando a cultura do povo daquela época, todos os homens israelitas com mais de 20 anos eram obrigados a servir o exército, né? Então, ele deixa bem claro essa questão aqui, dessa obrigatoriedade. Você não tem licença para dizer para a morte que ela não pode passar, né, pela sua vida, tá? Ninguém está de alta dessa guerra, tá? Ninguém está isento de enfrentar essa guerra, tá? Ninguém com certeza vai escapar dessa guerra contra a morte. É uma guerra que todos nós vamos sempre perder, pode ter certeza disso. Não há um vitorioso sobre a morte a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Então todo mundo é pecador e tem que lidar com as consequências do seu pecado, que é a morte inevitável. O Romanos 6 diz que o salário do pecado ele é a morte. Também o mal não livrará da morte aqueles que o praticam, né? Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios, ele diz aqui, tá? Então, qualquer que sejam os truques que o homem tente inventar para escapar da morte, isso não tem sentido, porque ele não vai conseguir em hipótese alguma, tá? Nenhuma fama, nenhum sucesso, nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhuma riqueza, nada vai fazer com que ele consiga escapar do dia da sua morte, tá? Então, trata-se de uma luta em glória, porque você não vai vencê-la, pode ter certeza disso, tá? Tudo isso eu vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua, tá? Então, quando ele aplica então o seu coração a todas essas coisas, ele vê de que essa situação do homem é tão desesperançosa. Assim também viu os ímpios quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo e foram esquecidos da cidade, em que assim fizeram também. Isso é vaidade, tá? Então, o autor diz que foi difícil ver que os ímpios, ao morrerem, né, eles foram acompanhados por um cortejo fúnebre da cidade até o cemitério, enquanto os justos foram esquecidos, né, foram deixados de lado. Então, ele mostra a sua frustração aqui com relação à impiedade dos homens, que muitas vezes era proclamada. Nós estamos vendo isso hoje nos nossos dias, principalmente no nosso país, a impiedade sendo aplaudida, né, sendo proclamada como se fosse algo bom e positivo. Então isso é natural do ser humano há muito tempo, e vez por vez isso aparece, surge novamente e com uma força muito grande, e nós estamos vendo isso nos dias que nós estamos vivendo no nosso país, onde a justiça está sendo aplaudida, tá? Onde os justos, né, eles estão sofrendo dano, ok? Versículo 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal, né? Porque não há nenhum domínio, não há nenhuma punição, muito pelo contrário, estão aplaudindo o mal. Então a pessoa entende que a prática do mal é algo bom, é algo vantajoso, então ele vai praticar o mal, porque sabe que não haverá nenhuma espécie de punição contra ele da parte dos homens. Então o que acaba acontecendo, né, é que o caos acaba dominando todas as coisas, né? E esse perverso, esse ímpio, esse injusto acaba vivendo mais dias do que talvez nós gostaríamos que ele vivesse. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele, tá? Então aqui nós temos um forte contraste entre o homem que teme a Deus e o ímpio nesse versículo, né? Que é demonstrado aqui claramente, tá? Então falando sobre uma situação bem evidente, bem clara, que aqui aparentemente as coisas podem não mudar muito e a injustiça reinar, mas quando Deus julgar, então todas as coisas ficarão esclarecidas, né? O governo de Deus, né, não apenas vê, não apenas observa, mas também aplica, né, a sua justiça
aqui debaixo do sol, tá? Porque essas coisas não ficarão impunes de forma alguma, tá? Os ímpios, eles vão receber a justa retribuição, ok? E isso vai acontecer, o Senhor deixa bem claro na sua palavra. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus, tá? Então, não há poucas coisas tão assustadoras quanto a visão de pessoas perversas que acabam prosperando, né? Então, o que te deixa ainda mais doente é quando pessoas perversas, pessoas justas, né? Pessoas boas morrem e as pessoas perversas acabam ficando por aí, né? Acabam tendo muitas vezes, como dissemos, sendo aplaudidas, recebem um funeral solene, são enterradas com esplendor, com bonitas palavras, né? Com bonitos discursos, são admirados por aqueles que ali estão e admiram, né, toda a corrupção e tudo aquilo que praticam. Então isso é realmente muito temerário e é muito triste. É uma inversão de valores tremendo que nós estamos vivendo. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que isso também é vaidade, né? Então ele fala aqui, embora pareça haver injustiças que são gritantes nesse mundo, nós sabemos que Deus ele está alinhavando tudo, né? Com seus bons propósitos, e no tempo certo ele vai agir e demonstrar de que lado nós estamos. E quem serão os vencedores e quem serão, então, os derrotados? Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há menor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol, né? Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois há quem nem de dia nem de noite vê o sono nos seus olhos, né? Então é uma busca frenética pelo sentido de todas as coisas, da sua existência, né? O contentamento com relação a todas essas situações, os problemas, as dificuldades, a luta, mas às vezes a questão da inércia. Então tudo tem o seu tempo. E ele diz que quando alguém aplica o seu coração então a conhecer a sabedoria, realmente as suas dádivas serão alegria, né? Então a alegria é um dos temas principais então do livro de Eclesiastes, né? Ele marca o final da terceira maior parte do seu livro, justamente falando sobre comer, beber e se alegrar, né? Atos que o ímpio, que o tolo considera como as melhores coisas da vida, sem sequer pensar no Deus vivo, né? Mas o justo, aquele que é sábio, sabe desfrutar da vida enquanto pensa em Deus e naquilo que vai receber das próprias mãos de Deus, porquanto nele aplica o seu coração. E tem um vítor da obra de Deus que o homem não pode perceber. A obra que se vê que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Então, ele compara a tudo aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho com a obra de Deus, né? Então, ele compara a obra de Deus com a atividade que transcorre aqui na Terra. Mas essa atividade, ela transcende tudo que nós fazemos. Então, é surpreendente o fato de que os homens não conseguem compreender os feitos de Deus, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, já dizia Isaías. Então nós não vamos conseguir compreender realmente os mistérios de Deus, tá? Então, ainda que nós possamos tentar descobrir, tentar compreender todas essas coisas, não as conseguiremos, porque elas são muito elevadas para cada um de nós, ok? Então, a conclusão que nós vemos aqui desse capítulo, né, é que Deus trabalha, então, em cada situação
e ele não deixa de trabalhar, ele não para de trabalhar, tá? Ele faz aquilo que lhe é apropriado, ele faz aquilo que ele deseja fazer. Ver que Deus trabalha não significa que sabemos como ele trabalha, o que ele está fazendo. Nós sabemos que ele trabalha, mas nós não temos total compreensão de como ele faz isso. Nenhuma única pessoa pode descobrir isso. Não importa o quanto trabalhe para descobrir, nós não vamos descobrir. Salomão aplicou seu coração e disse: eu não compreendo, eu não entendo. Né? E se há um sábio que afirma saber alguma coisa, isso é mentira e é arrogância, porque nenhum mortal tem poder de descobrir a profundidade da obra de Deus e do próprio Deus. Tá? Então, o que nós precisamos é buscar a sabedoria no nosso dia a dia para ver as coisas com os olhos de Deus. Mas sabemos que nós, mesmo sendo sábios, não vamos entender tudo e ter as respostas para todos os questionamentos da vida. Então, Deus trabalha, né? E enquanto isso nós temos paz, sabendo de que Ele está trabalhando. Não precisamos nos desgastar para pesquisar a obra de Deus. Simplesmente nós não podemos. O que nós temos que fazer é aceitar aquilo que Deus faz e como Ele faz, né? Nós podemos confiar, evidentemente, que Deus sempre faz o melhor, porque Ele cumpre sempre o seu propósito. A sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, tá? E nós temos muitas perguntas que ficam sem respostas, mas nós não devemos nos desesperar por causa disso, tá? Então nós percebemos que Deus é Deus e que Ele não é obrigado a prestar contas dos seus atos, dos seus feitos a nenhum de nós. Tem gente que pensa que Deus, né, é obrigado a lhe dar respostas, é obrigado a lhe dar explicações, e Ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso, tá? Nós vemos isso na palavra de Deus. Jó, por exemplo, padeceu tudo que padeceu e não houve nenhuma explicação sobre isso para ele, tá? Mas ele continuou confiando no Senhor, ok? E aí nós temos outros exemplos também dentro da palavra de Deus, tá? Então, o Senhor Deus Ele é a resposta que nós precisamos, tá? Para a nossa vida e para tudo aquilo que nós sonhamos ser e ter, ok? Então, Eclesiastes ele apresenta aqui então uma meditação sobre as limitações da sabedoria humana e a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. É sobre isso que ele fala nesse capítulo e que nós possamos então dar muita atenção à obediência, né? A obediência às autoridades, às lideranças, né? Sabermos das injustiças que correm aqui embaixo, né? E de que Deus tem um tempo próprio para todas as coisas, que nada ficará impune e que nada foge aos seus olhares, tá? Então nós precisamos de uma vida justa e de uma vida obediente, e o que passa disso, o que o homem então tenta fazer com as suas injustiças, deixe Deus tomar conta e resolver cada situação, porque Ele tem o tempo certo para isso e o modo certo, né? O Senhor diz: minha vingança, então deixe Deus tomar conta e ser o seu vingador, ser o seu advogado, e Ele tratará bem de toda e qualquer questão da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós, possamos ter um bom dia debaixo da graça e orientação do Senhor, e amanhã, se Deus permitir, Eclesiastes capítulo 9, tá bom? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua companhia, pelo teu cuidado, pela tua palavra, e que possamos confiar de que o Senhor Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, e que possamos entender que muitas vezes não temos respostas para tudo que precisamos, mas podemos confiar de que o Senhor é sábio e faz tudo muito bem, e que a sua vontade é sempre perfeita, agradável, né, para os nossos olhos. Ajuda-nos, portanto, a viver debaixo dessa compreensão e estarmos concordes com o Senhor em tudo que o Senhor realiza, porque o Senhor é totalmente sábio e sabe o tempo e a maneira de agir, e que nós possamos então confiar no Senhor em cada momento. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar o seu dia. Tenham todos então um bom dia debaixo da graça e da paz do Senhor, e amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos então mais uma vez, tá? Para darmos continuidade ao livro aqui de Eclesiastes, tá bom? Um forte abraço em todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
te adorar.